Bianca ajeitou o vestido pela quinta vez e respirou fundo. A igreja estava linda, cheia de flores brancas e convidados elegantes, mas ela se sentia deslocada. Sentou-se na última fileira, observando pessoas que pareciam ter saído de uma revista. Seu vestido azul marinho, o único que considerava adequado para casamentos, de repente parecia simples demais. Foi quando seus olhos encontraram os dele. Um homem alto, de terno impecável, estava próximo ao altar conversando com outros padrinhos. Por um momento ele olhou em sua direção. Não foi um olhar de pena ou curiosidade, foi um reconhecimento calmo, como se ele a enxergasse de verdade, e não apenas como mais uma pessoa. O momento durou poucos segundos, mas Bianca sentiu algo que não experimentava há muito tempo, a sensação de pertencer a algum lugar. E antes da história continuar, me responde uma coisa: de onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias sobre encontros inesperados, conexões verdadeiras e momentos que mudam tudo sem fazer barulho, mas transformando vidas inteiras. Aos 28 anos, Bianca Silva havia construído uma vida que cabia perfeitamente em sua rotina. Trabalhava como educadora musical em projetos públicos e culturais da cidade. Além das oficinas em escolas municipais, dava aulas particulares em casa para complementar a renda. Sua vida era simples, organizada, cheia de pequenos prazeres. O café da manhã ouvindo música clássica, as tardes ensinando crianças a descobrir melodias, os fins de semana lendo ou visitando a mãe. Não era uma vida glamurosa, mas era sua, e ela gostava dessa sensação de propósito, mesmo quando se sentia invisível no mundo. Teresa, sua melhor amiga desde a faculdade, sempre a incentivava a se abrir mais, a sair mais, a conhecer pessoas novas. Mas Bianca havia aprendido a ser cautelosa com expectativas. Preferia a segurança do conhecido à ansiedade do inesperado. O convite para o casamento de Teresa havia chegado com um bilhete carinhoso. Bi, você é a pessoa mais importante da minha vida. Preciso que esteja lá. Era impossível recusar, mesmo sabendo que seria um evento cheio de pessoas que viviam em um mundo muito diferente do seu. Do outro lado da cidade, Samuel Correia ajustava a gravata pela terceira vez. Aos 35 anos, ele havia construído uma empresa de consultoria financeira sólida e respeitada. Seu apartamento no bairro mais nobre da cidade refletia seu sucesso, moderno, impecável, mas curiosamente vazio de vida. Rodrigo, seu melhor amigo e noivo daquele dia, sempre brincava que Samuel tinha tudo na vida, exceto alguém para dividir. E Samuel sabia que ele estava certo. Não faltavam convites, encontros, pessoas interessantes, mas faltava algo que ele nem sabia definir. Cara, para de ficar nervoso, disse Rodrigo rindo. Sou eu que estou casando. Não estou nervoso, mentiu Samuel. Só quero que tudo saia perfeito para vocês. A verdade era que casamentos o deixavam melancólico. Toda aquela celebração do amor o fazia questionar por que nunca havia encontrado algo que o fizesse querer promessas para toda a vida. Quando chegaram à igreja, Samuel assumiu sua posição como padrinho, cumprimentando convidados e garantindo que tudo corresse bem. Foi durante uma pausa que ele olhou para a plateia e a viu, uma mulher sozinha na última fileira, vestida de azul marinho, com cabelos castanhos presos em um coque simples. Havia algo diferente nela, uma tranquilidade, uma autenticidade que contrastava com a agitação ao redor. Quando seus olhos se encontraram, Samuel sentiu uma curiosidade genuína, algo raro para ele. Ela não desviou o olhar imediatamente, mas também não flertou. Apenas sustentou o olhar de volta como se também tivesse reconhecido algo. A cerimônia foi bonita e emocionante. Bianca se concentrou em Teresa, radiante de felicidade, e em Rodrigo, que não conseguia parar de sorrir. Mas, de vez em quando, seus olhos encontravam os do padrinho misterioso. Cada vez a sensação era a mesma, familiaridade inexplicável. Durante a recepção,
Bianca tentou se misturar discretamente. Cumprimentou outros convidados, elogiou a decoração, bebericou o espumante. Estava considerando ir embora mais cedo quando Teresa a abordou com um sorriso maroto. Bi, preciso que você me ajude com uma coisa, disse a noiva, puxando-a pela mão. Claro, qualquer coisa. Senta na mesa 5, por favor. É uma mesa estratégica, e eu preciso de alguém em quem confio lá. Bianca não teve como recusar. A mesa 5 estava próxima à pista de dança, com uma vista perfeita do local. Quando ela se aproximou, percebeu que havia apenas 2 pessoas sentadas, uma senhora elegante que se apresentou como tia do noivo, e ele. Oi, disse Samuel levantando-se educadamente. Sou o Samuel. Bianca, ela respondeu, aceitando a mão estendida. Amiga da Teresa. E eu do Rodrigo. Que coincidência interessante da Teresa nos colocar na mesma mesa. Bianca riu. Conhecendo a Teresa, coincidência é a última coisa que isso foi. Samuel sorriu também, e ela percebeu como o sorriso transformava completamente seu rosto, tornando-o menos formal, mais acessível. Ela parece ser uma ótima casamenteira. A melhor, concordou Bianca, e a mais persistente. A conversa começou naturalmente. Samuel perguntou sobre seu trabalho, e Bianca ficou surpresa com o interesse genuíno que ele demonstrou quando ela falou sobre ensinar música para crianças. Deve ser gratificante, disse ele, ver alguém descobrir que pode criar música. É o melhor da profissão, Bianca sorriu. Aquele momento em que elas percebem que as teclas não são só barulho e podem virar algo bonito. É mágico. Imagino que precise de muita paciência. Na verdade, elas me ensinam mais sobre paciência do que eu ensino música, riu Bianca. E você? O que faz? Consultoria financeira? Samuel respondeu quase se desculpando. Bem menos poético que música. Números também podem ser bonitos, disse Bianca surpreendendo-o. Tem uma lógica, uma harmonia, como partituras no fundo. Samuel a olhou com interesse renovado. Nunca havia pensado nisso assim. Meu pai era contador, explicou Bianca. Ele sempre dizia que matemática e música eram irmãs. Ambas falam de padrões, ritmo, timing. Seu pai era sábio. Era, concordou Bianca, com um toque de melancolia. Morreu há 5 anos. Sinto muito. Obrigada. Ele teria gostado de você. A frase saiu naturalmente, mas ambos se surpreenderam com a intimidade que ela revelava. Houve um momento de silêncio confortável, interrompido pela música que começou a tocar. Dança? Perguntou Samuel. Bianca hesitou. Ela não era uma dançarina experiente, e aquela pista estava cheia de casais que claramente sabiam o que estavam fazendo. Mas algo no jeito tranquilo como ele perguntou a fez acenar. Mas te aviso que não sou muito boa nisso. Nem eu, confessou Samuel, oferecendo o braço. Vamos descobrir juntos. Na pista de dança, eles se moveram sem pressa, sem técnica elaborada. Samuel era cuidadoso, respeitoso, permitindo que ela se sentisse segura. Bianca percebeu como ele prestava atenção aos detalhes, garantindo que ela não tropeçasse, ajustando o ritmo ao dela. Você estava mentindo sobre não saber dançar, disse ela. E você, sobre não ser boa nisso, retrucou Samuel. Eles riram, e Bianca sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ali, nos braços de um quase estranho, ela se sentia estranhamente em casa. Quando a música terminou, eles voltaram à mesa. A tia do noivo havia se juntado a outros familiares, deixando-os sozinhos novamente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Samuel. Pode. Por que você escolheu sentar lá atrás? Bianca pensou por um instante. Acho que gosto de observar primeiro. Samuel assentiu. Eu costumo fazer o contrário, mas nem sempre funciona tão bem quanto parece. A honestidade dele a tocou. Aquele homem bem-sucedido, elegante, admitindo vulnerabilidade com uma naturalidade que a surpreendeu. Talvez a gente esteja fazendo errado, disse Bianca suavemente.
Talvez, concordou Samuel, ou talvez a gente só não havia encontrado a pessoa certa para tentar diferente. O comentário pairou entre eles, cheio de possibilidades não ditas. Antes que qualquer um pudesse responder, Teresa se aproximou radiante. Como estão os meus convidados favoritos? Muito bem, obrigada, disse Bianca, tentando disfarçar o rubor. Samuel, espero que esteja cuidando bem da minha amiga, brincou Teresa. Estou tentando merecer a companhia dela, respondeu Samuel fazendo Bianca sorrir. Ótimo, vocês parecem estar se dando muito bem. Depois que Teresa se afastou, eles se entreolharam e riram do óbvio daquela situação. Ela não é nem um pouco sutil, disse Bianca. Graças a Deus por isso, respondeu Samuel, surpreendendo-a novamente com a sinceridade. O resto da noite passou rapidamente. Eles conversaram sobre livros, filmes, viagens, descobrindo afinidades inesperadas. Samuel contou sobre sua paixão secreta por culinária, como gostava de experimentar receitas nos fins de semana. Bianca falou sobre seu sonho de ter um estúdio próprio, onde pudesse ensinar música de forma mais personalizada. Por que não abre? Perguntou Samuel. Questão prática. Bianca deu de ombros. Aluguel, equipamentos, incerteza. É mais seguro manter as coisas como estão. Mas é o que você realmente quer? A pergunta a fez pensar. Era raro alguém perguntar sobre seus sonhos, como se eles importassem realmente. É, admitiu. Mas nem sempre podemos ter o que queremos. Às vezes podemos. Só precisa de planejamento, estratégia. E coragem, acrescentou Bianca. E coragem, concordou Samuel. Mas você tem. Qualquer pessoa que consegue fazer crianças se apaixonarem por música tem coragem suficiente para qualquer coisa. A festa estava terminando quando Samuel a acompanhou até a saída. Do lado de fora da igreja, sob a luz suave dos postes, eles hesitaram. Foi inesperado, disse Bianca. O melhor tipo de surpresa, concordou Samuel. Samuel, eu não costumo fazer isso. Fazer o quê? Conectar com alguém assim. Tão rapidamente. Ele sorriu gentilmente. Nem eu, mas talvez seja justamente por isso que vale a pena tentar. Samuel tirou o celular do bolso. Posso te ligar amanhã? Para um café, talvez? Bianca hesitou por um segundo. Todas as suas inseguranças voltaram de uma vez. E se fosse apenas interesse passageiro? E se ele percebesse que ela não se encaixava no mundo dele? E se ela se iludisse novamente? Mas então, lembrou do jeito como ele a olhara durante a dança, da atenção genuína quando ela falava, da facilidade da conversa. Lembrou da sensação de ser vista de verdade. Pode, disse, pegando o telefone e digitando seu número. Boa noite, Bianca, disse Samuel, beijando levemente sua mão. Boa noite, Samuel. Ela o viu entrar no carro e partir antes de chamar seu próprio táxi. Durante o trajeto para casa, Bianca não conseguiu parar de sorrir. Pela primeira vez em muito tempo, tinha algo para esperar ansiosamente. Na manhã seguinte, Bianca acordou com uma sensação estranha. Expectativa. Não era algo familiar para ela, que havia aprendido a viver sem muita ansiedade sobre o futuro. Mas lá estava, checando o telefone com mais frequência que o normal. A mensagem chegou por volta das 10 da manhã. Bom dia, Bianca. Ontem foi especial. Que tal aquele café hoje à tarde? Conheço um lugar simples e aconchegante no centro. Samuel. Ela releu a mensagem 3 vezes antes de responder. Bom dia. Adoraria. Que horas e onde? A resposta veio rápida. 15 horas, café da esquina na Rua das Flores. É discreto e faz o melhor bolo de chocolate da cidade. Bianca sorriu. Ele havia escolhido um lugar simples, longe dos restaurantes chiques que provavelmente frequentava. Um gesto pequeno, mas que significava que ele havia prestado atenção quando ela mencionou preferir ambientes mais intimistas. O café era exatamente como Samuel havia descrito. Pequeno, aconchegante, com mesinhas de madeira e um aroma delicioso de café fresco. Bianca chegou pontualmente e o encontrou já esperando, vestido casualmente. Jeans e uma camisa azul clara
que realçava seus olhos verdes. Estava nervosa que você mudasse de ideia, confessou Samuel, levantando-se para cumprimentá-la. Estava nervosa sobre muitas coisas, admitiu Bianca, mas mudar de ideia não estava entre elas. Eles se sentaram e a conversa fluiu tão naturalmente quanto na noite anterior. Samuel contou sobre sua rotina, sobre como havia construído a empresa do zero depois de trabalhar anos em uma grande corporação. Por que saiu? Perguntou Bianca. Porque percebi que estava vivendo a vida de outra pessoa, disse Samuel. Ganhava bem, tinha reconhecimento, mas quando chegava em casa à noite, me sentia vazio. Como se estivesse interpretando um papel que não era meu. E agora? Agora é meu. O sucesso, os fracassos, as decisões. É assustador, mas é real. Bianca entendeu perfeitamente. Havia momentos em que questionava se ensinar música em uma escola pública era suficiente, se não deveria estar mirando algo maior, mais ambicioso. Mas quando via o rosto de uma criança entendendo pela primeira vez como fazer música, sabia que estava exatamente onde deveria estar. Às vezes acho que as pessoas não entendem que felicidade não precisa ser grandiosa, disse ela. Exatamente, concordou Samuel. Pode ser simples, cotidiana, como este momento, por exemplo. Eles se entreolharam e Bianca sentiu novamente aquela sensação de reconhecimento, de estar sendo vista por inteiro. Samuel, posso te perguntar algo? Claro. Ontem na igreja, quando nossos olhares se cruzaram, o que você pensou? Samuel considerou a pergunta seriamente. Pensei que havia encontrado alguém que entendia o que era estar presente sem estar realmente lá. Alguém que, como eu, estava observando a vida acontecer em vez de vivê-la. E agora? Agora acho que talvez possamos tentar viver juntos. A frase foi dita com simplicidade, mas carregava um peso que ambos sentiram. Não era uma declaração dramática, mas uma possibilidade oferecida com cuidado. Eles passaram 2 horas no café, conversando sobre tudo e nada. Quando se despediram, Samuel não tentou beijá-la ou fazer promessas grandiosas. Apenas disse, gostaria de te ver de novo. Eu também gostaria, respondeu Bianca. Amanhã é domingo. Que tal um passeio no parque? Simples, sem pressão. Perfeito. Nas semanas que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina gentil entre eles. Samuel a buscava depois do trabalho às quartas-feiras para jantarem juntos. Bianca o encontrava nos sábados para caminhadas no parque ou visitas a exposições. Aos domingos, ele aparecia em seu apartamento com ingredientes para cozinharem juntos. Era um cortejo respeitoso, sem pressa, que permitia que ambos se conhecessem verdadeiramente. Samuel descobriu a paixão de Bianca por literatura clássica e começou a ler os livros que ela recomendava para poderem discutir juntos. Bianca se surpreendeu ao descobrir que Samuel tocava violão e o incentivou a voltar a praticar. Você é bom, disse ela, depois de ouvi-lo tocar uma música que havia composto anos atrás. Por que parou? Porque não achava que fosse prático, confessou Samuel. Música não pagava as contas. Nem tudo na vida precisa pagar contas, disse Bianca suavemente. Algumas coisas apenas alimentam a alma. Foi a primeira vez que Samuel se permitiu pensar que talvez pudesse ter tanto sucesso profissional quanto satisfação pessoal. Com Bianca, ele redescobria partes de si mesmo que havia esquecido existirem. Para Bianca, estar com Samuel era uma experiência completamente nova. Ele a ouvia de verdade, fazia perguntas inteligentes sobre seu trabalho, apoiava seus sonhos sem tentar mudá-la. Quando ela mencionou casualmente que gostaria de ter um piano melhor para suas aulas particulares, ele apareceu na semana seguinte com informações sobre lojas que vendiam instrumentos usados de qualidade. Não estou tentando resolver sua vida, disse ele, quando ela protestou. Só quero apoiar seus sonhos. 1 mês depois, Samuel ligou no meio da tarde, tenso. Meu pai passou mal. Estou no hospital. Ele vai ficar em observação por algumas horas. Você poderia vir? Claro, estou indo. No hospital, Bianca encontrou Samuel abalado. Era a primeira vez que o via vulnerável.
Obrigado por ter vindo, disse ele. É para isso que servem as pessoas que se importam conosco. Samuel contou sobre a relação complicada com o pai, os anos sem conversar. Tenho medo de que seja tarde demais para consertar tudo. Nunca é tarde demais para amor de verdade, disse Bianca, pegando sua mão. Naquele momento, Samuel percebeu que havia se apaixonado. Pela forma como ela conseguia estar presente, oferecia conforto sem julgamento. Eles ficaram no hospital até mais tarde, acompanhando tudo com calma. Samuel teve uma conversa honesta com o pai. Bianca ofereceu apoio silencioso. Então essa é a moça especial, disse o Sr. Correia para Bianca. Ele falou sobre mim? Disse que encontrou alguém que o faz querer ser uma pessoa melhor. Com a proximidade crescente, algumas inseguranças de Bianca voltaram à tona. Quando Samuel a convidou para um jantar de trabalho, ela entrou em pânico. Não sei se é boa ideia. Seu mundo e o meu são diferentes. Quando que eu te dei a impressão de que me envergonho de você? Perguntou Samuel. Eu te convido porque você me faz sentir mais eu mesmo. E se eu disser algo errado? Então você vai perguntar, demonstrar interesse genuíno. E eles vão se apaixonar por você, como eu me apaixonei. A palavra ficou no ar. Você se apaixonou por mim. Samuel demorou um segundo antes de responder. Eu sei que quero continuar aqui, com você. E isso para mim já diz muita coisa. Bianca sorriu, sentindo o peito aquecer. Então estamos no mesmo lugar. Eles se beijaram pela primeira vez ali, na cozinha dela. Não foi cinematográfico. Foi real, verdadeiro. O jantar foi melhor que Bianca imaginara. Ela conversou naturalmente com os clientes, contando histórias sobre seus alunos. Sua namorada é encantadora, comentou um cliente. É a pessoa mais autêntica que já conheci, respondeu Samuel. 6 meses depois do casamento de Teresa, Samuel estava nervoso de uma forma que não experimentava desde a apresentação de seu primeiro projeto empresarial importante. Ele havia convidado Bianca para jantar em sua casa, dizendo apenas que tinha algo especial para mostrar. Quando ela chegou, encontrou a mesa posta de forma simples, mas elegante, com velas e as margaridas que ele havia descoberto serem suas flores favoritas. Mas o que mais a surpreendeu foi o som que vinha da sala de estar. Alguém tocando piano. Samuel? Chamou ela. Ele apareceu na porta da cozinha sorrindo nervosamente. Surpresa, disse apontando para a sala. Bianca entrou e se deparou com um piano vertical usado bem cuidado perto da janela. Eu achei esse instrumento e pensei em você, disse Samuel nervoso. Não é um presente de filme. Eu queria que você tivesse uma base melhor para as suas aulas e para o seu sonho. Se você quiser, a gente encontra um jeito de fazer isso juntos. Bianca se virou para ele incrédula. Como assim, meu? Lembra quando você falou sobre seu sonho de ter um estúdio próprio? Pensei que talvez pudesse começar aqui. É um investimento em você, nos seus sonhos, e é uma proposta. Samuel respirou fundo. Esses meses contigo foram os melhores da minha vida. Você me ensinou que sucesso sem amor é vazio. Não estou te pedindo em casamento ainda, mas estou te pedindo para construirmos algo juntos. E o que você ganha com isso? Você. A chance de acordar ao lado da mulher que me faz querer ser melhor. E se não der certo? Então, pelo menos tentamos. Bianca fechou os olhos. Durante tanto tempo, havia se protegido de grandes expectativas. Mas ali, vendo a sinceridade nos olhos dele, percebeu que algumas coisas valiam o risco. Você tem certeza de que me quer aqui? Bianca, você já está na minha vida. Esta casa só se tornou realmente minha quando você começou a vir aqui. Tem uma coisa que nunca te contei. Quando meu pai morreu, quase desisti da música. Mas no funeral, uma aluna disse que a música que ensinei foi a única coisa que a ajudou a lidar com a morte do avô. Entendi que música não era apenas meu sonho, era minha missão. E agora você está me oferecendo a chance de cumprir essa missão de uma forma que nem sonhava. É sobre acreditar em mim. Sempre vou acreditar em você. Bianca tocou algumas teclas. O som era perfeito. Tem uma condição, você volta a tocar violão. E de vez em quando a gente toca junto.
É a melhor condição que já me ofereceram na vida. Ele a beijou ali, ao lado do piano que representava muito mais que um instrumento. Representava confiança, apoio e a coragem de sonhar juntos. 2 anos depois, o apartamento havia se transformado completamente. Partituras espalhadas pela mesa, plantas nas janelas trazendo vida ao ambiente, fotos dos dois viajando juntos, livros de literatura misturados entre relatórios financeiros. O estúdio de Bianca era realidade, e Samuel havia aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal. Em uma quinta-feira qualquer, enquanto Bianca terminava uma aula e Samuel revisava contratos, ela parou para observá-lo. Ele havia mudado tanto desde aquele primeiro encontro no casamento. "Em que você está pensando?" perguntou ele, percebendo o olhar dela. "Em como a gente se encontrou. Em como às vezes a vida coloca as pessoas certas na nossa frente quando menos esperamos." "Teresa ainda se gaba de ter sido a responsável", riu Samuel. "Ela tem razão. Mas acho que a gente se encontraria de qualquer jeito. Por que tem tanta certeza? Porque reconhecimento verdadeiro não depende de lugar ou circunstância. Depende de estar pronto para ver e ser visto." Bianca se aproximou dele, sentindo a mesma conexão do primeiro dia. "E você estava pronta?" Naquele dia, naquela igreja, pela primeira vez em muito tempo. "Eu estava." Samuel a abraçou. "Eu te amo, Bianca Silva." "Eu te amo, Samuel Correia." Eles ficaram assim em silêncio confortável, ouvindo os sons da vida ao redor. "Samuel, acho que estou pronta." "Pronta para quê?" "Para a pergunta que você ainda não fez." Samuel olhou nos olhos dela, encontrando toda a certeza que precisava. "Bianca Silva, você quer se casar comigo?" "Sim, quero." E ali na cozinha que havia se tornado lar, 2 corações que se encontraram no lugar mais improvável selaram uma promessa que começou com um olhar. Às vezes, o amor não chega com fanfarra. Chega silenciosamente, como reconhecimento mútuo entre almas prontas para serem vistas por inteiro. E quando chega assim, fica para sempre. Porque o verdadeiro amor não precisa ser procurado nos lugares óbvios. Precisa apenas ser reconhecido quando aparece. Mesmo que seja no fundo de uma igreja, transformando tudo sem fazer barulho.